Está rodando aí pelas redes sociais. STF mantém o veto à divulgação de documentos que envolvem Flávio Bolsonaro. Se você tem acompanhado os vídeos aqui no nosso canal, sabe que o Flávio Bolsonaro, senador filho 01 da família mais ilibada do universo, entrou na justiça e conseguiu, na primeira instância, uma determinação que proíbe a Rede Globo de fazer qualquer divulgação de qualquer informação sobre o escandaloso caso de corrupção supostamente cometido pelo filho 01 do presidente Jabuti Chifrudo Bolsonaro. O caso bombástico envolvendo Fabrício Queiroz, parentes dos Bolsonaro, parentes desses milicianos, onde eles teriam se organizado para enriquecer embolsando o salário de funcionários. O que me preocupou, especialmente quando eu encontrei esse título dessa matéria, foi o fato de o STF ter mantido essa proibição absurda que Flávio Bolsonaro muito provavelmente só conseguiu na primeira instância porque o magistrado responsável por isso deve ter um pezinho no bolsonarismo. Eu me perguntei imediatamente, quando vi o título, como pôde o STF manter essa agressão ao direito da imprensa de divulgar essas informações que são tão importantes assim para a sociedade e para o nosso cenário político atual. Pior ainda, algumas outras versões da notícia culpam especificamente o magistrado responsável pela sentença, que foi o ministro Ricardo Lewandowski. Se você tem acompanhado o nosso canal, tem ouvido que Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, se destaca por ter uma postura garantista, que respeita a Constituição e, como a esquerda no momento é vítima total desse descaso com as leis, o ministro garantista, apenas fazendo seu trabalho, se torna um aliado da esquerda. Daí, mais razões ainda eu tive para ficar muito curioso com essa notícia. Quando eu acessei o texto da notícia, eu entendi melhor a situação e eu achei muito importante trazer isso aqui para você, porque muitas pessoas leem apenas o título e podem sair dessa história acreditando que realmente o STF, ou mesmo o ministro Ricardo Lewandowski, embolsou um dinheiro para proteger o clã Bolsonaro. Se você também acompanha o nosso canal, sabe que a destruição da justiça, a insegurança jurídica é um dos pilares de todo o mal que nós estamos vivendo agora. E se você ficar aqui comigo, eu pretendo fazer com que você entenda direito o que aconteceu para que você não espalhe essa confusão por aí. Se você está chegando por aqui agora, este é o canal Rony Teles. E aqui, todos os dias, a gente te ajuda a entender um pouco mais o cenário político, judicial brasileiro. O nosso objetivo é desfazer o mais rápido possível todo esse estado de culto à ignorância que levou à eleição de um presidente totalmente inapropriado, totalmente incompetente. Quer ajudar nesse trabalho? Basta você se inscrever no nosso canal, é totalmente de graça. Quanto mais inscritos nós temos no YouTube, mais a nossa voz é ouvida mundo afora. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode sentar o dedo no like, porque é a forma com que nós conseguimos avisar o algoritmo do YouTube para que ele mande o vídeo para mais pessoas. E assim elas se inscrevem no canal, assim a nossa voz vai mais longe. Muito bem, meus amigos, vocês que já acompanham o canal há muito tempo sabem da nossa luta pelo combate à ignorância. E não apenas ao estado de ignorância, mas o estado de culto a ela, de vangloriar-se de ser um ignorante e ainda, pasmem, zombar de quem tenta entender as coisas. Graças a esse estado, nós chegamos a eleger este homem que talvez seja o homem mais incompetente do universo para ser o presidente da República do Brasil nesse momento. Então, sim, mais do que nunca é importante você entender como as coisas funcionam, para que você não fique apenas esperneando na internet, dizendo que a justiça não funciona, que nada presta, que o Lewandowski também é ladrão. O ministro Ricardo Lewandowski e o STF, diferente do que o título desses artigos fazem parecer, não manteve a decisão que proibia a Globo de divulgar informações sobre o Flávio Bolsonaro. O próprio texto veiculado nessas matérias desmente isso. Venha comigo, eu vou mostrar para você o texto da própria matéria publicada pela Carta Capital. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nessa segunda-feira, dia 19, um recurso apresentado pela TV Globo e manteve a decisão da Justiça do Rio que proibiu a emissora de exibir qualquer documento ou peça do processo sigiloso da investigação das rachadinhas, o famoso peculato,
envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Aqui você já começa a ser levado a entender melhor o que realmente aconteceu. O STF não manteve o veto à divulgação dos dados sobre o Flávio Bolsonaro. Ele negou um recurso apresentado pela Rede Globo. E tem diferença. O resultado pode ser o mesmo e eu e você podemos continuar não gostando da decisão. Mas a diferença está no detalhe e é isso que eu vou tentar mostrar para você. Não necessariamente negar um recurso apresentado pela Globo significa dar razão ao Flávio Bolsonaro. Entenda. E o ministro Lewandowski não fez isso em nenhum minuto da sua sentença. Na verdade, mesmo sem dever ou poder, ele deu razão à Rede Globo. Eu vou trazer para você trechos do próprio despacho do ministro Lewandowski e, é claro, você também vai entender por que de acha, afinal de contas, se ele deu a razão à Rede Globo, porque ele não concedeu o pedido da emissora. Vem comigo. No despacho, o ministro Lewandowski afirma que, apesar da robustez dos argumentos apresentados pela Globo, veja que ele deu mérito, disse que sim, a Globo tem razão na sua argumentação. Mas, veja bem, o mérito do caso não pode ser analisado pelo Supremo. Aqui mora a mágica. O pedido da Rede Globo foi feito errado. De uma forma que, mesmo tendo razão, o ministro Lewandowski, respeitando a Constituição, não pode conceder este pedido. Ele explica, uma vez que ainda não foram esgotados os recursos nas instâncias inferiores. Segundo o ministro Lewandowski, é preciso respeitar a tramitação processual e cabe ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgar esse pedido, se derruba ou não a proibição imposta para a TV Globo. Após a vez de falar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aí sim ele poderia se manifestar. E ele explica isso para até Bolsonaro entender. O ministro diz textualmente: não obstante a robustez dos argumentos esgrimados pela reclamante, deparo-me de imediato com a existência de um óbice intransponível, ou seja, um obstáculo que eu não posso transpassar, porquanto, por ocasião do seu ajuizamento, ainda não se encontravam exauridas as instâncias recursais ordinárias, o que impede o manejo, ao menos por hora, dessa via de impugnação de decisões judiciais. Além de dar razão à Rede Globo, ele desenha o que é que a Rede Globo tem que fazer, diz aonde que ela tem que ir e ainda fala, se não der certo lá, você volta aqui que aí a gente resolve. Então você veja que quando você se debruça sobre o que de fato foi a sentença do magistrado, você nota que não houve uma passação de pano por parte do STF, muito menos na pessoa do ministro Ricardo Lewandowski, que nem precisava explicar isso aqui para os advogados da Rede Globo. Na verdade, ele está dando uma aula. E o problema de tudo isso é que o cidadão, até mesmo agora, especialmente de esquerda, que não tem tempo ou não teve interesse de vir ver os detalhes da sentença, vai ficar de casa ajudando a espalhar a ignorância, a instabilidade, a desconfiança sobre o Supremo Tribunal Federal, especialmente dos únicos ministros aos quais ainda resta alguma esperança. Vai lá pro grupo de WhatsApp e fala, não adianta nada, todo ministro é igual, olha aí, o Lewandowski passando pano pro Bolsonaro, foi comprado, foi vendido, vamos fechar o STF. O tipo de discurso que nos levou a esse ponto e ainda mantém vivo o bolsonarismo mesmo agora. Aqui no canal a gente recebe vários comentários de pessoas supostamente indignadas, dizendo que Lula e Bolsonaro são farinhas do mesmo saco. E você pode imaginar o quanto isso é errado e o quanto essa pessoa que tem essa percepção precisa entender sobre política. Essa mesma maneira equivocada de ver as coisas, quando aplicada no judiciário, nos atrapalha muito em pleitear o que nós queremos. Como você tem visto aqui no nosso canal, a justiça brasileira está impregnada por bolsonaristas em todos os cantos. E se nós começarmos a dizer que todos os ministros são iguais, que todos os juízes são iguais, não haverá nenhuma vantagem para estes que tentam manter a Constituição respeitada, para esses que tentam zelar pelo rigor processual.
Apenas para que você se lembre, essa censura inconstitucional imposta à Rede Globo foi decidida pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Civil do Rio de Janeiro, que atendeu prontamente a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, que apontou risco de dano à imagem do senador caso as peças fossem veiculadas pela Rede Globo. Essa decisão também foi referendada pelo desembargador Fábio Dutra, da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça Fluminense. Isso nos dá a dimensão do grau de aparelhamento do sistema judiciário pelos bolsonaristas, ou então nos dá a dimensão do grau de ignorância destes magistrados sobre a própria Constituição, que proíbe explicitamente a censura prévia, além de garantir com destaque a liberdade e o exercício da atividade de imprensa. Ah, Rony, mas e aí? Você falou que foi um site de esquerda, que você inclusive usa muito como referência aqui, que fez essa publicação. Esse site está enganado? Não. Acontece o seguinte, já expliquei para vocês que nós vivemos um dilema muito complexo aqui nas redes sociais que são organizadas pela gigantesca Google. Nós dependemos dos tais dos cliques e não adianta, não tem uma outra solução se não for escrever um título que chame a atenção. Não é preferência, não é birra, não é tema, é simplesmente o fato. Se o título não é sensacionalista, você não vai clicar. Eu gostaria muito que essa realidade se alterasse, mas não se altera. Se você não clica, o jornal entra em falência. É simples assim. Eu já estou há 2 anos nessa atividade, acredite em mim, não há nada que nós possamos fazer, porque por mais que toda a esquerda pare de fazer títulos um pouco mais animados, ainda haverá os que não são profissionais, ainda haverá a direita, e é instinto humano incorrigível clicar em notícias chamativas. O que nós, pensantes, podemos fazer sobre isso é sempre nos atentarmos a ler o texto ou ouvir o vídeo inteiro antes de sair por aí divulgando ou compartilhando uma notícia. Ou você não clica no item e fica calado sobre isso, ou você clica, ouve, entende para depois você compartilhar. Essa seria a minha sugestão. Se você entendeu o que eu expliquei, se você não entendeu, se você concorda, se você discorda, exponha seus argumentos. Só não esqueça de comentar. Sua opinião é a parte mais importante desse canal. Senta o dedo no like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no canal porque é muito importante. Ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente se vê, é claro, mais tarde. Fica no canal. Um abraço, até mais. Fui.